Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, Tazei, proprietária do Ateliê Menina Arteira, e na nossa linha de hoje eu quero ensinar para vocês essas luvas maravilhosas que vocês estão vendo aqui, ó. Você vai poder fazer ela em qualquer tamanho, tá? Com base na explicação que eu vou te dar hoje, certo? Então, se você já gostou, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha nas suas redes sociais e agora bora aprender! Bem, meus amores, na nossa aulinha de hoje, então, eu quero ensinar vocês a fazer essa luva aqui, super lindona. Olha que graça, com esse detalhe aqui no punho. Olha que linda na mão. Olha. Linda, né? O molde que eu vou ensinar pra vocês, vocês podem estar fazendo no plush, pode estar fazendo na malha, vai ficar a critério de vocês, tá bom? Lembrando que é bom sempre vocês fazerem num tecido que estique, certo? Primeiramente, então, esse estilo que a gente vai fazer, vai dar pra vocês fazerem pra vários tamanhos. Vocês vão precisar de uma mão, né? Lógico, tirar uma mão de molde. No caso, como eu vou fazer a luva pra mim, adulto, pro meu tamanho, então eu vou pegar minha mão, posicionar no papel, vamos ver com uma caneta aí, ó. Fazer o contorno. E eu vou até aonde vai essa minha curva aqui, ó. Pra chegar perto do pulso. Agora, nós vamos acrescentar uma margem de costura. Por quê? Eu fiz isso daqui sem margem de costura, gente. E vou falar pra vocês. Ficou péssimo, tá? Precisa ter uma margem de costura aqui nos dedos, principalmente porque a gente tem que lembrar que a gente tá fazendo o molde aqui e tem a grossura do nosso dedo também. Se você for fazer, por exemplo, com soft, que é um tecido mais grosso, que é esse tecido que eu tô utilizando aqui, ele vai reduzir muito o tamanho da sua luva, tá? E ela não vai dar certo. Então, por isso que você precisa fazer essa margem de costura, tá? Porque senão não vai dar certo. Vai ficar muito apertada. Principalmente nos dedos, tá? Aqui eu acrescento em torno de 3 milímetros, mais ou menos. Tá? Aqui eu faço mais reto. Aqui eu aumento em torno de 8 milímetros, tá? Nessa parte do dedo. Eu já ligo reto aqui. Aqui também eu dou uma aumentada aqui na margem, mas aqui eu não aumento tanto, ó. Eu aumento seguindo essa margenzinha que eu fiz, tá? A margem de costura vai ficar a critério de vocês, tá bom? Aqui, eu não faço muita margem, não, tá? Lembrando que vocês precisam esticar bem a mão de vocês, tá? Certo? Ó. Quem quiser esticar mais um pouquinho assim, né? Pode esticar, mas vai ficar a critério de vocês. Esticando uma quantidade aqui, ó, que dê um espaço entre os dedos, pra você costurar, tá? Já é o suficiente, mas tem que esticar a mão. Tem que deixar os dedos abertos, tá? Se você deixar ele muito aberto, a única diferença é que sua luva vai ficar, quando você tirar ela, vai ficar mais aberta. Mas na hora de vestir vai ficar até, talvez até mais fácil, tá? Bem, agora vocês vão recortar esse molde. Eu já tinha um recortado aqui, inclusive com a margem de costura, tá todo riscadinho aqui, que eu já usei ele pra essa luva. Tá? Vamos pegar o soft, então, que é, no caso, o tecido que eu estou utilizando aqui. Vamos pôr o soft frente com frente. Eu sublimei esse meu soft, por isso que ele tá diferente aqui, ó, tá? Ele tá com esses contornos aqui em volta, né, do soft, mas foi porque eu sublimei ele. Então, eu ponho uma camada frente com frente, posiciono o meu molde, certo? E passo a caneta. Ó, como vocês viram aqui, certo? Agora, a gente vai levar para a máquina de costura e a gente vai levar com o tecido inteiro. Sim, é com o tecido inteiro. Se você tentar recortar o tecido antes de passar a costura,
vai dar muito trabalho, você não vai conseguir fazer, vai deslizar muito, então é melhor você fazer dessa forma. Então agora a gente vai passar uma costura reta em cima desse nosso contorno da caneta. Bem, meus amores, ó, terminei a minha costura, então eu passei a costura bem em cima da minha linha mesmo, que eu risquei com a caneta. Ó, o outro tecido tá aqui, né, porque a gente tinha colocado frente com frente. E agora, antes de eu recortar em volta dessa luva toda, eu vou colocar a minha mão aqui dentro. Sim, gente, vocês devem experimentar ainda ela assim, sem desvirar, para fazer os ajustes que precisar. Porque às vezes vocês vão costurar e mesmo deixando a margem de costura, ela ficou pequena. Então você vai ter que soltar mais um pouco, costurar mais pra borda. A primeira vez que eu fui fazer esse teste, eu fiz com a luva e depois assim, e logo depois que eu terminei a costura, eu recortei. E quando eu recortei e fui experimentar, não serviu na minha mão, tá? Então, o que que é o ideal? Quando você coloca na mão, ela tem que estar sobrando um pouquinho aqui, ó, tá? Ela tem que sobrar um pouquinho na lateral, tá bom? Se estiver muito apertado, você tem que aumentar a sua costura aqui antes, né, de cortar a peça, tá? Se achar que tá muito largo aqui, dá uma estreitadinha, certo? Tem que ser de um jeito que fique fácil de entrar na mão de vocês, né? Que não dê tanto trabalho. Então, agora que deu certo a minha luva, eu vou recortar em volta dela toda aqui. Recortei aqui em volta dela toda. Lembre-se de dar um pique aqui, tá? Sempre dando um piquezinho. Agora, para ficar mais fácil de desvirar, normalmente eu visto ela aqui e daí eu puxo ela pra fora, ó. Aí eu venho com um palito e vou empurrando esses dedos aqui pra fora. Desvirei já a nossa luva, olha que linda que ela tá ficando. Eu experimento de novo pra confirmar, ó. Agora ela ficou certinha, não ficou larga e não ficou apertada, tá? É importante lembrar que o tecido deve ser sempre cortado com a parte que estica aqui, tá? A parte que estica sempre pra cá, pra poder esticar aqui nos dedos também, ó. Hora que a gente veste a luva, ok? Agora, o punho. O punho, eu tô utilizando a Sherpa carapinha, também conhecida como carapinha, mas tem que ser aqui estica, tá? Pra fazer o punho, o ideal é aqui estique, certo? Eu peguei aqui uma largura, que também vai ficar a teu critério, mas eu utilizei aqui 12,5 por 18. Por que 18? Porque eu somei aqui, ó, 9 com 9 dá 18, certo? Pode fazer um pouco menor para ele ficar mais preso no pulso? Pode, mas eu acredito que o tamanho correto aqui seja o ideal, porque a gente ainda vai costurar aqui, ó. Nós vamos pegar e vamos unir desta forma, ó, frente com frente, e vamos passar uma costurinha aqui. Eu gosto de passar uma costura zigue-zague e depois a reta. Fiz a minha costura aqui, unindo pro meu punho aqui, lembrando que a parte que estica é sempre essa, né? É sempre a de 18 centímetros, por exemplo, né? Que é a largura do meu braço, tá? Dica importante, vai mexer com carapinha, ela desfia bastante, né? Ó, ela desfia e ela fica muito difícil de você fazer a barra, certo? Ó, ela fica desfiando. O que que eu gosto de fazer? Eu venho com o meu isqueiro, ó, e queimo a bordinha aqui, ó. Queimando essa bordinha, ele já para de desfiar, fica muito mais fácil para você fazer a barra. O que que a gente vai fazer? Vira aqui agora, costura com costura, ó. Eu visto aqui esse punho, um no outro. Eu já tinha queimado com isqueirinho também o outro lado, né? Viu como ele reduz?
quando a gente usa assim. Agora eu vou vestir esse meu punho na minha luva. Opa, é mais fácil daqui, né? Eu escolho um dos lados. Eu prefiro sempre colocar a minha costura do punho, ó, com essa costura aqui do dedão, da luva, tá? Então eu vou vestir ela por aqui. E eu vou alinhar essa costura nessa posição que eu tô colocando mesmo, tá? Ó. Com a luva assim, ó. Estico aqui. Agora, eu vou ter que ir esticando o meu punho, tá? A minha carapinha aqui, a minha xerpa, na máquina de costura. E eu gosto de passar só uma costurinha zigue-zague, tá, gente? Pra deixar com bastante elasticidade no punho, já que a gente não tem a overlock, certo? Mas se você fizer o teste, quiser fazer o teste, passar uma costura reta aí, o zigue-zague, e ele entrou na sua mão perfeitamente, tranquilo, tá? É só minha dica que se você quiser manter bastante elasticidade na sua peça, é bom fazer só no zigue-zague, ok? Então, agora é só posicionar dessa forma e, ó, costurando, esticando na máquina. Ficou assim, então, ó. Agora, nós vamos conferir se tá tudo ok, vamos virar nosso punho. Viu? A gente costurou ele assim, então é só virar pra baixo, ó. Olha que linda que ficou a nossa luva. Quem quiser colocar um enfeite no pelinho também, ó. Aconselho vocês a jamais puxar exatamente pelo punho, tá, gente? Principalmente se vocês fizerem só o zigue-zague, tá? É bom vocês, na hora de vestir, vocês puxarem por aqui, tá bom? Puxa por essa parte aqui, ó. Antes da costura, certo? Olha que linda que ela ficou. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Beijos, eu aguardo vocês na nossa próxima aula.